Olá pessoal, como estão? Olha só, para hoje temos esse risquinho, esse desenho de copo de leite. Eu fiz todos diferentes para que você possa ter um guia de cores, já tinha feito esse, ó. Aí eu fiz esses outros com cores diferentes, vamos ver? Vamos começar com esse fundo. Para início eu tô passando clareador, tô deixando bem úmido com o clareador para tecido. Agora eu tô vindo com o sépia. Estou fazendo uso de um pincel pequeno, pincel número 4. Eu vou fazer esses contornos, eu não quero borrar a flor. Então, eu tô colocando bem forte, embaixo, na parte que encosta, nos desenhos, nas flores, na folha. E tô espalhando, deixando claro para o final. Veja só que embaixo, o lugar de mais profundidade, eu vou deixando mais escuro. Conforme vai se afastando do desenho, eu vou clareando. Isso fica bem prático de fazer, você deixando seu tecido bem úmido com o clareador. Se eu tivesse usando uma tinta umedecida com água, também ficaria a mesma coisa. Eu gosto de trabalhar mais com água do que clareador ou qualquer outro produto. Veja como eu fiz. Passei o sépia com o clareador por toda parte. Agora eu vou vir com um pouquinho de preto e vou escurecer os lugares mais profundos. Pouco preto, não precisa deixar isso aí muito escuro não, tá bem? Fiz uso sempre do pincel número 4, não peguei um pincel grande, não foi necessário. E agora vamos fazer a parte de cima. Na parte de cima eu também coloquei o clareador e tô passando o verde oliva. Isso aí é verde oliva, tá, gente? Tô passando ele deixando assim manchado, como se fosse algumas folhinhas bem pequenas. Esse pincel é um pincel número 6, mas ele é quase sem pelinhos, tá? Vou fazer por essa parte também, por toda parte que eu quiser fazer o fundo. Primeiro fizemos o chão e a parte do fundo eu vou fazer assim. Vou marcar também com umas folhinhas verde oliva aí nesse lugar escuro, não se preocupe, a gente pode passar um pouquinho de branco, ele vai aparecer. Vou puxar uns risquinhos com uns galinhos. Esse aí já é um pincel número 4, bem cortado, lixado e tinta só de um lado do pincel, tá? Porque eu quero esses galinhos fininhos e estou usando sépia para fazê-los. Não precisa colocar muitos. Agora, eu vou pegar um pouquinho de branco e sair colocando um pouco de luz nessas folhinhas, bem pouquinho, só umas marquinhas. O meu tecido, ele é um pouquinho difícil de trabalhar, você pode observar que ele é um tecido bem áspero, uma sacaria mais fina, olha. Dá até para ver bem no vídeo. Então, esses tecidos, qualquer tecido, quanto mais áspero, mais é difícil de detalhar. Se ele fosse um tecido lisinho, bem lisinho, seria, o desenho ficaria até bem diferente, parecia ter outro desenho. Fiz umas flores, olha só, tinta na quina, em uma das quinas do pincel. Vou pressionando, formando aquelas pequenas flores. Geralmente eu coloco 5 pétalas, quando ela é inteira, e saio colocando assim, olha, umas batidinhas soltas, como finalização, como acabamento para elas. Aí eu estou colocando um pouquinho mais dessas flores. Um pouquinho de amarelo cádmio para o centro de cada uma delas, com o cabo do pincel mesmo eu estou colocando. Fica a seu critério o amarelo que você quer colocar. Eu coloquei amarelo cádmio. Essa é uma dica de fundo e de chão para você trabalhar. As pessoas que compraram a apostila e que estão pedindo algumas dicas de como pintar. Tem também copo de leite na minha apostila, nas duas, tanto a de barrinha quanto a de flores em geral. E aí fica a dica, né? Mais uma dica de fundo e de chão. Agora, gente, vamos para a folha. Eu enchi essa parte aí de baixo da folha toda com verde oliva, vou fazer ela bem simples, e estou colocando agora o branco.
colocando umas luzes com o branco. Essa daí é uma dobrinha, que eu enchi também com verde oliva, tudo com verde oliva. Coloquei branco na parte de cima. Nessa parte de baixo, você pode deixar ela mais escura, colocar um pouquinho de preto para acentuar a sombra. Tá vendo? Você pode colocar preto ou verde pântano. Vamos dar sequência à folha, enchendo ela toda com verde oliva. Será uma folha bem simples. Agora, eu vou vir com o branco. Vou deixar esse centro de cada lado mais claro. Olha só, o meio dela vai ficar escuro. As laterais estão um tanto mais escuro. E esses meios eu vou começando a clarear, colocando o branco e espalhando. Observe que eu deixo basicamente um contorno mais escuro na lateral. Vou unindo bem essa tinta. É uma sacaria mais separado os fios, mais áspero. Fica mais difícil da gente detalhar. Aí eu tô começando a colocar um pouco de sombra. E essa sombra eu tô colocando com verde pântano. Olha só. Puxei um pouquinho de verde pântano aí, nesse centro, nessa divisa da folha, essa nervura principal. Deixar um tanto marcada, mas observe que eu tô manchando para os dois lados. Estou com o pincel número 4, pincel pequeno. Essa pontinha também vou escurecer. Você vai fazer uso de pouca tinta, não precisa muita tinta por aí. Aí eu estou marcando um pouquinho como nervura, mas observe que eu não estou fazendo um risco muito sério. Eu estou colocando, estou dando uma apagada. Olha só, estou marcando os pontos de nervura. E vou puxar um pouquinho isso aí, olha só. Vou emendar. Vou escolher um lado que eu queira mais escuro e vou puxar ele um pouquinho. Não vai ficar aquela nervura fininha, solta ali em cima. O que nós colocamos na nossa folha? Verde oliva, branco e então o verde pântano. Coloquei um pouquinho de preto embaixo, mas você pode estar usando pântano também. Aí eu tô colocando um pouco mais de luminosidade com o branco mesmo. Um lado mais escuro, o outro mais claro para as nervuras. E será assim, para fazer essa folhinha bem simples. Deixe esse centro assim mais claro, as laterais mais escuras. Não precisa deixar um excesso, mas você pode colocar uma boa luminosidade. Para essa outra folha, eu também enchi ela com o verde oliva. Agora, vamos ao branco. Ela está dobrada, estamos vendo a parte de baixo dela. Então, eu vou colocar o branco, vou puxando. Observe que eu tenho unido bem essas tintas, eu não tenho deixado assim tão marcado, tão manchado. Isso aí é uma dobrinha que ela dá uma curvinha mais acentuada. E eu vou marcar ela, depois eu vou detalhar um pouquinho mais. Estou eu aí com o pincel número 6, mas ele é bem cortado, bem lixado e ele é macio também, tem uns pelinhos bem macios. Olha só que eu tô deixando uns lugares mais escuros, outros eu tô colocando mais luminosidade, fazendo uns relevos aí nessa folha. Aí eu acentuei um pouco mais porque eu vou mostrar que tem uma curvinha nessa folha. Ela está um tantinho curvada. Essas partes aí vai ficar mais livre, eu vou apenas colocando luzes. A parte de baixo procure deixar mais escura, essa parte de cima você vai deixando ela mais clarinha. Para esse cantinho aí dentro, gente, aí meu pincelzinho número 4, eu tô colocando o verde pântano, tô escurecendo ele, para eu conseguir colocar a minha curvinha. A curvinha que eu quero
que tenha nesse cantinho dessa folha. Escureci a parte de dentro, ficou um ponto de sombra. Essas partes de baixo, elas precisam ser mais escuras mesmo. É um lugar onde entra menos luminosidade. Vou acentuando elas como se fossem nervuras. Essas nervuras, você lembra que é igual a de cima. Não é um risquinho que vai ficar lá solto, você vai dar uma emendada nele. Esse ponto aí mais escuro também, cresço mais o verde pântano. Eu estou fazendo uso aí do verde pântano. Pincel pequeno, pincel número 4, pincel número 2. Olha só a curvinha desse lado. Estou tentando marcar ela. A sacaria, ela é muito áspera. A gente tem dificuldade, são muitos fios, mais soltos eles ficam. Aí fica um pouquinho mais difícil a gente fazer detalhes bem pequenos. Esse cantinho aí, com o pincelzinho número 0, eu vou tentando fazer a curvinha que eu quero. A curvinha da folha, o brilhinho dela. A parte de dentro precisa ficar escura e a parte de fora eu vou colocar só um risquinho com o branco. Quando a gente escurece, ele aparece bem. Não sei se tá aparecendo bem para você aí, mas para mim tá. Fica bem visível no nosso tecido. Vai com cuidado, é um detalhe bem pequenininho. Para tanto, eu já peguei um pincel número 0. Estou só unindo mais esses tons aí. E vamos pintar o restante dessa folha. Encher tudo com verde oliva. Vou passar um pouco de verde pântano por esse cabinho, essa parte de baixo. Escurecer também essa região central. O pântano vai fazer esse trabalho. Vou deixar essa curvinha que faz parte desse lado de cada folha. Quando colocarmos um pouco de branco, ele vai aparecer bem. Agora vamos colocar esse branco, olha só. Esse aí faz parte desse lado de cá, do lado mais próximo de nós dessa folha. Não precisa deixar assim, então coloque o branco e una esse tom para ele não ficar tão solto. E essa parte que eu coloquei agora já é a parte de lá. O cabinho também vai ganhar um pouco de luminosidade, um pouco de brilho, o corte dele também. Vou sorteando um pouco de branco aí. Observe que no outro, ou na outra folha, essa lateral ficou escura, nessa daí eu já clareei. Esse daí é um pincel número 4, mas ele é um tantinho maiorzinho, os pelinhos e mais macio. Ou seja, ele deixa uma quantidade maior de tinta. Então, vamos nós, eu passei aí verde pistache, agora estou passando branco, unindo esse verde pistache. Vamos começar essa nossa flor. Vou estendendo o branco. Misturei bem ao pistache. Agora, vou colocar um pouquinho de verde, olha só. Pode ser o pinheiro, pode ser o musgo. Eu coloquei aí um pouquinho de verde musgo. Nessa pontinha aí, eu coloquei um pouquinho de verde pântano, essa parte de profundidade. Essa parte que se encontra embaixo dessas flores, desse outro copo de leite. E vou crescendo esse branco. Estou usando o pincel número 4, eu preciso de detalhes desse cantinho aí de mistura de tintas e pouquinhos tons, então eu vou com um pincel menor. Enchi isso aí tudo de branco. Agora, gente, eu pego o magenta e vou começar a colocar um pouquinho dele unindo ao branco por essa lateral. Observe que não vai ficar tão magenta, não é? Esse branco vai deixar ele um rosinha, porque de certa forma esse branco vai se misturando.
Agora eu peguei violeta puro e vou também misturar a esse branco. Na parte de cima, eu coloquei magenta. Nessa parte de baixo e por toda essa região, eu coloquei o violeta mesmo. Aí, eu tô colocando um pouquinho mais de magenta, unindo a esse violeta. Observe que ele vai clarinho, esse branco tá se misturando ainda, ele está úmido. É bom que você faça isso com essas tintas úmidas, porque elas vão se misturar melhor. Para essa pontinha aí, eu também espalhei um pouquinho de magenta. O verde pistache, vou crescer um pouquinho desse verde aí nessa pontinha desse copo de leite. E vou trazer ele curto para cima desse violeta. Não precisa levar ele muito longo não, tá? Esse cantinho aí eu vou escurecendo. Você pode estar colocando um toquezinho de violeta ou você pode estar colocando um toquezinho de verde pântano. Eu coloquei o violeta. Para essas dobrinhas dessa flor, eu só vou colocar o branco, olha só. Colocar o branco, puxar um pouquinho. Vou colocar um pouquinho de luz também aí embaixo. Não exagera na luminosidade daí, porque é um canto que pega um pouco de sombra. Vou acentuar os cantinhos que eu quero com mais sombra, com o preto. Estou passando o preto agora, olha só. Essa parte aí, coloquei preto. Esse cantinho aí, no de baixo, no de cima também, vou colocar um pouquinho de preto. Observe que é bem pouquinho, tá? Não exagere com o preto aí, não. Não cresça muito esse preto. Para essa vai ficar assim, tá, gente? Agora vamos seguir com esse outro copo de leite. Esse outro copo de leite eu vou começando com o branco, olha só. Vou espalhando esse branco, um pincel pequeno também. Vou novamente com o verde pistache. Vamos descer esse verde pistache, crescer ele um pouquinho mais que no outro copo de leite. Ele fica bem esbranquiçado, ele vai se misturando a esse branco, ele fica mais clarinho. Vamos ao verde, novamente o verde mais escurinho, o verde musgo, para esse cantinho do encontro com outro copo de leite e com essas folhas. Você pode estar usando aí verde musgo, verde pinheiro, até mesmo oliva. Só cuidado para não misturar, você colocar a oliva, não misturar tudo por aí. Eu acho mais bonitinho colocar o musgo, ele fica mais interessante. Agora eu vou passar novamente o verde pântano, puxar um pouco, a gente dá uma quebrada nesse tom forte desse verde musgo e vou seguindo com o amarelo ouro. Ele vai ficar no momento um pouquinho esbranquiçado, porque nós enchemos o saia com branco, não é? Certa parte, até mais ou menos o meio. Mas esse branco, ele tá úmido e ele acaba crescendo um pouco. Agora, vamos seguindo, colocando vermelho carmim. O vermelho carmim, ele vai ficar bem maior. Olha só, vou puxando ele, deixando essa parte de cima sem mistura de outras tintas. E a parte de baixo eu vou trazendo, aí ele vai se unindo ao branco, ele vai ficando mais claro. Nessa região aí, eu coloquei um pouquinho de terra queimada. Tanto essa parte de cima como essa parte aí embaixo, onde eu quero tons mais... um pouquinho de sombra, tom mais forte. Essa região aí dentro, eu vou começar ela colocando um pouquinho de amarelo ouro. Veja que ele tá meio sujinho, mas é porque eu não limpei o pincel. E vou dar sequência com o vermelho carmim. Observação, se você limpar o seu pincel, seu amarelo ficar muito clarinho, passa um pouquinho de sépia, tá bom? Aí tá o amarelo ouro e o vermelho carmim. Vou emendando eles. Veja que ele basicamente some, ele só vai deixar um toquezinho diferente. Aí eu coloquei um pouquinho de branco, estou puxando.
E observe que é um pouquinho mesmo, não é muita coisa não. É só uma separação, uma leve separação, um brilhinho que vai aparecer por aí. Essa parte aí de cima, olha, eu vou colocar um pouquinho de terra queimada. Cuidado com terra, que ele é muito forte e a intenção não é você tirar esse vermelho carmim, sumir esse vermelho carmim do seu desenho, tá? Agora vamos para essa parte de cima, vamos pintar assim meio manchado de branco. Olha só, eu tô passando branco pelo meio, uma coisa meio manchada. Agora tô vindo com o vermelho carmim. A intenção não é encher essa parte de cima do seu copo de leite de branco. A intenção é você ter um branco aí para ir dando essa claridade a esse vermelho carmim. Agora eu vou passar um pouco de amarelo ouro, essa parte de baixo, puxando para cima. Vamos puxar isso, emendar bem. O meu tecido, ele é um pouquinho difícil de emendar. A ideia é que você deixe bem emendado. O meu tecido, ele é muito áspero e ele vai subindo em uma determinada direção. Aí, ele é um pouquinho difícil de emendar. Aí, eu vou fazer umas ruguinhas suaves, mas que apareçam. Tô puxando o vermelho carmim. Estou usando o pincel número 6. Ele é um pouquinho maior, mas ele me permite fazer com tranquilidade. Observe que tá aparecendo, tá bem suave, essa é a intenção. Vou começar a colocar luminosidade. Luminosidade para essa parte, principalmente essa parte aqui de baixo. Procure emendar bem esses tons. Olha só, tô fazendo o contorno bem feitinho. A parte de dentro eu emendei bastante. Vou trazer esse contorno com o pincel número 0. Eu quero fazer essa separação. Não é bem uma separação, é uma necessidade mesmo, é um brilho que cai nessa região por ser uma pétala grossa. Ela não é fininha. Mesmo assim, olha, eu vou colocar esse excesso e vou dar uma emendadinha nele na parte de baixo. Não deixa ele assim tão solto não, tá? Essa quina eu vou passar um pouquinho de terra queimada, um sombreado bem suave. Esse cantinho aí eu também vou passar terra queimada. Veja que ele já tá se dividindo, parte de baixo, parte de cima. Vou colocar um pouquinho de luminosidade para acentuar essas ruguinhas. Também vou colocar branco, a luminosidade aí também, não é excesso, não é brilho, é luminosidade mesmo, tá? Olha só. Esse centro ficou mais clarinho, aí eu vou acentuar mais esse branco. Eu tenho que trabalhar nessa posição, tipo na vertical, por conta do meu tecido. Eu passo na horizontal e não adianta muito. Para o seu tecido liso, vai ficar bem mais fácil para fazer isso aí. Esse cantinho aí, eu tô arrumando o contorno dele com o vermelho carmim mesmo. Aí você vai fazer um contorno com o próprio vermelho carmim. Esse centro, ele vai ser amarelo ouro, vou pintar ele com amarelo ouro. Pode encher, pode botar uma boa quantidade. Agora, com o pincel 0 e sépia, eu vou fazer uma sombra nessa parte de baixo. Eu vou colocar e vou espalhando para deixar ele com uma sombra. Pouquinha coisa, você não precisa escurecer demais isso aí. E na parte de cima eu vou colocar um brilhinho. Vou colocar uns pinguinhos de branco. Aí eu vou deixar uns excessozinho mesmo, seria um brilho mesmo, tá? E assim ficou esse. Agora vamos para essa. Essa daí eu vou começar logo por esse cabinho, enchendo de verde oliva. Passar um pouco de luminosidade, ou seja, um pouco de branco nessa parte de cima. Não precisa deixar excesso, você vai colocando o branco, vai espalhando, é uma luminosidade que ele recebe. Nessa pontinha, você pode estar colocando também um pouquinho de branco. Você pode escurecer ou pode clarear. Geralmente, a parte de dentro é mais clara, então a gente coloca um pouquinho de branco.
Esse cantinho aí, ó, para essa parte de baixo, eu vou jogar um pouquinho de verde pântano, a sombra. Esse verde pântano, eu vou levar ele até a pontinha, o finalzinho do cabo. E agora, gente, eu vou pegar o amarelo ouro e vou começar a encher isso aí. Não limpei o pincel, veja que ficou meio marcadinho, não é? Mas é assim mesmo, agora você emenda melhor. E olha que eu enchi toda essa parte de amarelo ouro. Aí eu vou riscando, deixando ele um pouquinho riscado. Pincel pequeno, pincel número 4. Deixar ele mais marcadinho, mais riscado mesmo. Diferente dos outros que eu emendei mais, esse daí eu vou deixar ele mais riscadinho. Vamos pegar agora um pouco de sépia e vamos fazer uma sombra bem suave. Não é nada muito marcado não, tá? Escurece um pouquinho por essa região, essa parte de baixo da dobra dessa pétala. Olha só, vou marcar ele um pouquinho aí. Agora, gente, vamos pro púrpura. Vamos começar a pegar o púrpura e marcar isso aí, puxar, deixar meio riscado. Eu não vou deixar tão emendado também, não. Olha que eu vou colocando uma boa quantidade nessa pontinha, na lateral, né? Nessa parte fora da pétala, e vou puxando ela pelo amarelo, suavizando conforme vai crescendo. E assim, olha, eu fiz por toda essa parte e coloquei também uns toquezinhos aí nessa região de baixo. Essa parte bem pequenininha. Vou acentuar isso aí, essa parte aí de cima, essa parte de luminosidade, com um pouquinho de branco. Não coloque muito branco não, viu? Você só mistura e misture ele para que ele nem fique aparecendo. Vai ser uma luminosidade bem discreta. Essa sombra, eu quero um pouquinho de sombra aí, eu vou fazer isso com terra queimada. Escurecer um pouquinho aí com terra mesmo. Você pode estar colocando o vinho. Eu dei preferência a colocar o terra queimada. Nesse cantinho, deixa essa sombra de terra queimada mais acentuada. Não precisa crescer ela muito, ela é bem centralizada esse cantinho. Agora, essa parte de cima, eu enchi ela toda com amarelo ouro. Tô passando agora aí um pouquinho de sépia. Vou fazer um sombreado com sépia. Observe que essa sombra que eu tô colocando, eu tô deixando ela riscada. Eu não estou emendando tanto, eu tô deixando ele mais riscado. Você pode ir puxando a parte de baixo, deixe bem mais escura, a de cima você vai clareando conforme você vai riscando. Você vai levantando o pincel, puxando e levantando o seu pincel, para que ele vá sumindo, no entanto, ele fique um tanto riscadinho, não fique tão emendado. Pincel número 4 é um lugar que requer mais cuidado, detalhe, não vamos sair borrando as partes que não interessam. E esse centro aí eu já vou deixar ele de fora, depois a gente trabalha ele. Para essa pontinha, eu coloquei um pouco de sépia. Fiz um sombreado com sépia. Você pode estar usando aí verde oliva. Você pode estar usando o verde pântano. Eu usei o mesmo tom. Coloquei um pouquinho do púrpura na parte de dentro, deixando ele um tanto rosado. E vamos colocando o púrpura também na parte de cima. Olha só, primeiro a gente coloca todo o púrpura, assim riscando. A parte de fora a gente vai deixando mais cheio, aí a parte de dentro a gente vai riscando, que ela vai suavizando, né? Olha só, coloca um excesso e vai puxando, deixando riscadinho, que ele vai suavizando. Assim, você vai marcando ele todinho. Olha só, você vai fazer isso por toda a volta. Veja que para agora eu passei só o púrpura, com exceção da pontinha dele, né? Que eu tinha passado um pouquinho de sépia. Agora, gente, eu vou pegar um pouquinho de terra queimada, para agora eu tô acentuando esse púrpura, deixando riscadinho. Essa região, ela precisa ficar mais marcadinha, mais riscada mesmo.
Daí você vem nessa parte aí embaixo, coloque um pouco mais de amarelo ouro. Conforme você vai colocando aí, dá uma separada dessa parte de dentro para essa dobrinha. E você pode acentuar o amarelo ouro também aí em cima. Vá puxando, sempre tentando deixar riscado. Não deixe muito emendado não, essa parte ela precisa de uns risquinhos, ok? Pincel 4, pincel pequeno. Esses cantinhos por aí estou acentuando com um pouquinho a sombra que eu estou acentuando. Estou colocando um pouquinho de terra queimada. Olha, gente, nessa hora de você colocar essas sombras assim, você toma cuidado. O terra queimada ele é muito forte. Para você colocar aí um excesso e ficar um negócio estranho, é rápido. Então, você vai colocando bem pouquinho. Se cair um pouco mais, você procura puxar o mínimo possível. Veja os pontos que eu estou colocando, um pouquinho de terra. Vou colocar aí nessa pontinha dele também. Acentuar essa separação. E vou colocando aí, sempre riscando, puxando, olha só, deixando riscado. Esse copo de leite, eu vou deixar ele assim mais marcadinho, mais riscado mesmo. E vou colocar esse terra queimada riscando também por essa região. Vou acentuando esses risquinhos e essa sombra dessa parte. E assim ele ficou. Vamos trabalhar agora esse centro para a gente terminar ele. Para essa região já estava cheia de amarelo ouro. Então eu vim com o púrpura colocando com o pincel 0, colocando batidinhas. Para que aparecesse o púrpura e aparecesse ainda o amarelo. Agora eu vou pegar a terra queimada e vou colocando também umas batidinhas, principalmente nessa região embaixo, como sombra. Será um sombreado mesmo aí. Olha só, no encontro das pétalas. E nessa parte de baixo vai ficar escuro. Na parte de cima você vai colocar um pouquinho de branco. Do mesmo jeito, você vai pegar o pincel 0, vai pegar um pouquinho branco, é só um pouco de luminosidade. Bom, gente, para hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Beijos, até um próximo. Tchau!